E se toda a história do universo coubesse em um único ano? Neste vídeo, o tempo cósmico é comprimido em meses, onde cada etapa revela como o caos virou estrutura, a matéria virou vida e o silêncio deu lugar à consciência. Um calendário que não marca datas, mas transformações profundas. De janeiro a dezembro, atravessamos nascimentos, colapsos, repetições e descobertas que moldaram tudo o que existe. Cada mês revela um passo essencial dessa trajetória invisível, conduzindo até o instante raro em que o próprio universo passa a se reconhecer. Aqui o tempo não passa, ele se revela. Antes de começar, já comenta o que mais te intriga sobre o universo, deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Ativa o sininho e vem acompanhar essa jornada cósmica do começo ao agora. Janeiro, o começo que permite começos. Antes de qualquer história existir, foi preciso que o tempo aceitasse nascer. Não havia cenário, direção ou memória. Não existia um antes, onde algo pudesse esperar. O que chamamos de começo não surgiu como um evento comum, mas como a condição mínima para que eventos fossem possíveis. O universo não iniciou apenas coisas. Ele inaugurou a própria ideia de início. Nada se move quando o tempo não existe. Nada muda quando não há sequência. A origem do cosmos não foi uma explosão no espaço, mas o surgimento do espaço como palco. O tempo apareceu junto, inseparável, criando ritmo, ordem e expectativa. Só depois disso, palavras como causa, consequência e duração passaram a fazer sentido. O que a ciência chama de Big Bang descreve um estado inicial extremamente quente e denso, onde tudo estava concentrado. Não foi um ponto isolado cercado por vazio, pois o vazio ainda não havia sido criado. Cada lugar do universo estava contido ali, comprimido, sem distâncias que pudessem ser medidas. As evidências desse início estão espalhadas pelo céu. A radiação que ainda preenche o espaço, o afastamento das galáxias, a distribuição dos elementos mais simples. Tudo aponta para uma expansão primordial. Ainda assim, o instante inaugural permanece inacessível, como se a realidade tivesse colocado um véu sobre o próprio nascimento. Quando as equações tentam alcançar o primeiro momento, algo estranho acontece. Elas perdem significado. Temperatura, densidade e energia crescem até limites onde as regras conhecidas deixam de funcionar. O começo torna-se uma fronteira matemática, não um evento observável. Um limite onde a física parece suspender a própria voz. Alguns modelos sugerem que o Big Bang não foi um surgimento absoluto, mas uma transição. Um estado anterior pode ter existido, regido por leis diferentes, colapsando ou se transformando no universo atual. Nessa visão, o início seria menos um nascimento e mais uma mudança de fase da própria realidade. A ideia de inflação surge como peça central desse quebra-cabeça. Um crescimento extremamente rápido teria ocorrido logo após o início, esticando o espaço de forma abrupta. Essa expansão explicaria por que o universo parece tão uniforme em todas as direções, como se tivesse sido cuidadosamente nivelado desde cedo. Pequenas flutuações quânticas presentes nesse estágio inicial foram ampliadas pela inflação. Aquilo que começou como variações microscópicas acabou se tornando a semente das galáxias, das estrelas e dos vazios cósmicos. Estruturas gigantes nasceram de imperfeições mínimas, transformando instabilidade em arquitetura. Nesse ponto, o acaso ganha um papel intrigante. Se aquelas flutuações tivessem valores diferentes, o universo atual poderia ser irreconhecível. A existência de estrelas, planetas e vida dependeria de detalhes quase imperceptíveis. O começo carrega, silenciosamente, o peso de todas as possibilidades futuras. Algumas teorias vão ainda mais longe e sugerem que nosso universo é apenas um entre muitos. Cada um poderia nascer com constantes físicas próprias, formando um conjunto vasto de realidades possíveis. O Big Bang, nesse contexto, seria um evento local, não o início de tudo que existe.
Essa ideia não é observável diretamente, mas surge como consequência natural de certos modelos matemáticos. O desconforto que ela causa não vem da falta de rigor, mas da escala de suas implicações. Pensar que o nosso começo não é único desloca o sentido de centralidade que costumamos atribuir à existência. Mesmo sem recorrer a múltiplos universos, o início já desafia a intuição. O tempo surge do nada aparente. A causalidade nasce junto com o próprio relógio cósmico. Não houve um instante anterior que pudesse causar o começo, pois o antes ainda não estava disponível. Isso coloca o Big Bang em uma posição singular. Ele não é apenas um evento no tempo, mas o ponto onde o tempo se torna possível. Falar de causa nesse contexto exige cuidado, pois a própria noção de causa depende de algo que só aparece depois do início. O universo começa sem memória, sem direção e sem observador. Ainda assim, as leis que emergem são consistentes o suficiente para gerar complexidade. Partículas, forças e campos passam a obedecer regras que permanecem válidas por bilhões de anos, sustentando uma narrativa contínua. É curioso perceber que tudo o que conhecemos depende dessa regularidade inicial. Se as leis variassem de forma imprevisível, não haveria estabilidade suficiente para estruturas duradouras. O começo não apenas permitiu a existência, mas impôs uma disciplina silenciosa ao caos primordial. Nesse sentido, o início não foi desordem absoluta. Foi um estado extremo, mas altamente estruturado. A simplicidade inicial escondia um potencial vasto, capaz de se desdobrar em diversidade, complexidade e consciência. O universo começa simples, mas não pobre. A pergunta sobre por que existe algo em vez de nada surge inevitavelmente aqui. A ciência descreve o como com precisão crescente, mas o porquê permanece aberto. Talvez o começo não exija intenção, apenas condições que tornem a existência inevitável quando certas regras são satisfeitas. Alguns pensadores sugerem que o nada absoluto pode ser instável, que o próprio vazio, regido por leis quânticas, tende a gerar algo. Nesse cenário, o Big Bang não seria um acidente raro, mas uma consequência natural da própria estrutura do nada. Essa ideia desloca o mistério sem eliminá-lo. Em vez de perguntar por que o universo começou, passamos a questionar por que as leis permitem começos. A existência torna-se um desdobramento lógico, ainda que profundamente surpreendente para quem a experimenta. O mais intrigante é que, desde esse início remoto, o universo carrega a capacidade de ser compreendido. As mesmas leis que surgem no começo permanecem acessíveis à mente humana bilhões de anos depois. O cosmos não apenas existe, ele pode ser narrado. Quando olhamos para o céu e reconstruímos essa história, estamos participando de algo improvável. Uma realidade que começou sem observadores agora é refletida por consciências que surgiram muito depois. O tempo que nasceu no Timor início permite hoje que o início seja contado. Janeiro do calendário cósmico não representa apenas um começo distante. Ele continua presente em cada segundo que passa. O tempo que flui agora é o mesmo que começou ali. Cada instante vivido carrega a assinatura silenciosa daquele primeiro momento. Ao compreender o início, não estamos apenas olhando para trás. Estamos reconhecendo a base invisível que sustenta tudo o que acontece. O começo que permite começos não ficou no passado. Ele continua acontecendo a cada novo agora que o universo cria. Fevereiro, a realidade ainda sem forma. Nada era sólido o suficiente para durar. O universo recém-iniciado não oferecia apoio para permanência alguma. Tudo vibrava em estados extremos, sem fronteiras claras. Existir era um verbo instável, aplicado a entidades que surgiam e desapareciam antes mesmo de poderem ser nomeadas. A realidade ainda testava suas próprias possibilidades, sem decidir o que ficaria. Nesse estágio primordial, campos quânticos dominavam tudo. Eles não ocupavam o espaço, pois o espaço ainda aprendia a se comportar. Eram fundações invisíveis, flutuando em energia pura. Partículas não eram objetos definidos.
mas manifestações temporárias desses campos, aparecendo como lampejos efêmeros. Nada seguia trajetórias previsíveis. Cada interação parecia provisória. O que hoje entendemos como matéria era apenas uma entre várias expressões possíveis da energia. Não havia distinção clara entre o que existia e o que poderia existir. A fronteira entre presença e ausência era tênue e constantemente atravessada. As forças fundamentais ainda não haviam se separado. Aquilo que mais tarde se tornaria gravidade, eletromagnetismo e interações nucleares permanecia unificado. Uma única dinâmica governava tudo, simples em aparência, mas poderosa o bastante para conter todos os desdobramentos futuros. A temperatura extrema impedia qualquer forma de organização duradoura. Tentativas de estrutura se desfaziam quase instantaneamente. Ainda assim, mesmo nesse cenário instável, pequenas variações já estavam presentes. Diferenças mínimas de energia surgiam espontaneamente, como ondulações em um oceano invisível. Essas flutuações não tinham intenção nem direção. Eram consequências naturais das regras quânticas que regiam o início. O curioso é que, apesar de insignificantes naquele momento, elas carregavam o potencial de moldar tudo o que viria depois. O futuro começava a ser esboçado em escalas imperceptíveis. O universo parecia caótico, mas seguia princípios rigorosos. A aleatoriedade não significava ausência de regras, e sim liberdade dentro de limites precisos. Mesmo sem forma definida, a realidade obedecia a relações matemáticas consistentes, estabelecendo uma ordem silenciosa sob a aparência de descontrole. Nesse período, falar de partículas como entidades fixas seria enganoso. Elas surgiam como excitações temporárias, logo absorvidas de volta pelos campos que as originavam. Existir era um evento momentâneo, não um estado contínuo. Permanência ainda não fazia parte do vocabulário do cosmos. A noção de identidade também não se aplicava. Nada possuía características estáveis por tempo suficiente. Propriedades como massa e carga ainda não tinham significado duradouro. O universo funcionava como um laboratório extremo, onde todas as possibilidades eram testadas quase simultaneamente. Mesmo assim, o acaso não era absoluto. As flutuações seguiam padrões estatísticos precisos. Não se tratava de desordem total, mas de uma complexidade profunda que só mais tarde se revelaria em estruturas reconhecíveis. O imprevisível coexistia com uma regularidade oculta. À medida que o cosmos se expandia e esfriava, esse caldo energético começava lentamente a mudar. Certas interações tornavam-se menos frequentes, permitindo que algumas formas durassem um pouco mais. A instabilidade não desaparecia, mas começava a dar espaço a breves tentativas de permanência. Esse processo não ocorreu de forma uniforme. Regiões diferentes evoluíam de modos distintos, dependendo das variações iniciais. Pequenas diferenças eram amplificadas pelo próprio crescimento do universo, preparando o terreno para contrastes que só seriam visíveis muito tempo depois. A separação das forças fundamentais marcou uma transição decisiva. Quando elas se diferenciaram, novas regras passaram a valer. A realidade ganhou camadas e a diversidade de comportamentos possíveis aumentou. O simples começou a se desdobrar em algo progressivamente mais rico. Esse momento não foi um corte brusco, mas uma transformação gradual. As forças foram se distinguindo conforme as condições mudavam. Cada divisão acrescentava complexidade, abrindo caminhos inéditos para a organização da matéria e da energia. A ideia de forma ainda era distante, mas o caminho até ela já estava traçado. As flutuações iniciais funcionavam como esboços, esperando apenas as condições adequadas para se tornarem visíveis. O invisível carregava o mapa do visível. É nesse estágio que o conceito de potencial ganha relevância. O universo ainda não mostrava estruturas, mas já continha a capacidade de produzi-las. Tudo estava implícito, comprimido em estados instáveis, aguardando o momento em que a realidade permitiria alguma fixação. A instabilidade não era um defeito,
mas uma condição necessária. Sem ela, não haveria variação suficiente para gerar diversidade. O caos inicial funcionava como um campo fértil, onde múltiplos futuros competiam sem que nenhum fosse escolhido de imediato. Cada flutuação representava uma possibilidade. A maioria se perderia sem deixar vestígios, mas algumas sobreviveriam ao resfriamento e à expansão. Essas poucas acabariam moldando a distribuição de matéria, energia e vazio em escalas colossais. O impressionante é que tudo isso ocorreu sem direção consciente. Nenhum plano guiava o processo. As leis físicas bastavam. A complexidade emergia como consequência inevitável de regras simples, operando em condições extremas. Esse período revela um universo que ainda não decidiu o que será. A realidade experimenta, testa e descarta. Permanecer é raro, mudar é constante. A forma ainda não venceu o fluxo, mas começa a se insinuar discretamente. Ao observar esse estágio, torna-se difícil separar criação de transformação. Nada surge do nada, mas tudo se reorganiza o tempo todo. A realidade não é construída de blocos fixos, e sim de relações em movimento contínuo. Fevereiro do calendário cósmico representa essa fase fluida, um tempo em que existir era provisório e a estrutura apenas uma promessa distante. Ainda assim, o destino do cosmos já estava inscrito nas menores variações desse estado instável. O universo sem forma não era vazio de significado. Pelo contrário, estava saturado de possibilidades. Cada oscilação carregava um futuro em potencial. A história ainda não havia começado, mas suas linhas principais já estavam silenciosamente traçadas. Quando a estabilidade finalmente surgisse, ela não apagaria essa origem caótica. As estruturas futuras sempre carregariam a memória desse início instável. A ordem que conhecemos nasce, inevitavelmente, de um período onde nada parecia capaz de durar. Março, a longa noite cósmica. O universo entrou em um período onde a luz parecia ter sido esquecida. Não havia estrelas, não havia brilho, não havia contraste. O espaço recém-expandido mergulhou em uma escuridão profunda, não como ausência de atividade, mas como um intervalo necessário. Era uma noite extensa, silenciosa, onde a realidade aprendia a se organizar sem testemunhas. Com o resfriamento gradual, prótons e elétrons passaram a se unir. Assim nasceram os primeiros átomos simples, principalmente hidrogênio e hélio. Esse encontro marcou uma transição decisiva. A matéria deixou de ser um plasma caótico e tornou-se neutra, permitindo que o espaço se tornasse transparente, mesmo ainda completamente escuro. Sem fontes de luz, o cosmos parecia imóvel. Nada brilhava para denunciar movimento. Ainda assim, forças profundas estavam em ação. A gravidade, paciente e persistente, começava a atuar sobre a matéria recém-formada. O silêncio visual escondia um trabalho intenso, lento e contínuo, moldando o futuro invisível. Essa fase é conhecida como a longa noite cósmica. Um intervalo onde não havia estrelas para iluminar o espaço, mas onde as bases de tudo o que viria depois estavam sendo lançadas. O escuro não representava vazio, e sim um cenário onde processos fundamentais ocorriam longe de qualquer olhar. A matéria comum começava a se agrupar em regiões ligeiramente mais densas. Diferenças mínimas, herdadas de flutuações anteriores, eram amplificadas pela atração gravitacional. Onde havia um pouco mais de massa, surgia um chamado silencioso, puxando ainda mais matéria para perto. Guiando esse processo estava algo que não emite luz. A matéria escura, detectada apenas por seus efeitos gravitacionais, já dominava o comportamento do universo. Ela formava uma espécie de andaime, invisível, uma estrutura preliminar onde a matéria visível começava a se acomodar. Embora não pudesse ser vista, sua presença era decisiva. Galáxias futuras nasceriam seguindo os contornos desse esqueleto oculto. Sem essa influência silenciosa, a matéria comum não teria se organizado com eficiência. O que parecia ausência escondia uma arquitetura precisa. Durante essa noite prolongada,
O tempo avançava sem eventos espetaculares. Nenhuma explosão, nenhum brilho súbito. A transformação ocorria em escalas imensas, quase imperceptíveis. O universo aprendia a esperar, acumulando potencial sem demonstrar pressa. A escuridão também marcou o fim da dispersão livre da luz. Os fótons, antes presos em interações constantes, agora viajavam sem obstáculos. Essa radiação ainda existe, preenchendo todo o espaço como um eco frio do começo. Ela testemunha silenciosamente essa fase sem estrelas. Enquanto isso, a matéria se concentrava lentamente em regiões cada vez mais densas. O processo era desigual. Algumas áreas permaneciam quase vazias, enquanto outras se tornavam sementes de futuras estruturas. O contraste entre vazio e concentração começava a se desenhar. Nada nesse período parecia apontar para a complexidade. Ainda assim, tudo caminhava nessa direção. A gravidade não precisava de pressa. Sua ação contínua bastava para transformar diferenças mínimas em grandes aglomerados ao longo do tempo. Essa noite cósmica durou centenas de milhões de anos, um intervalo longo o suficiente para desafiar a intuição humana. Durante todo esse tempo, não houve estrelas para marcar ciclos, nem luz para sinalizar progresso. Apenas acumulação silenciosa. O curioso é que esse período foi essencial para o surgimento da luz futura. Sem a calma dessa escuridão, as primeiras estrelas não teriam condições de nascer. A ausência de brilho funcionou como incubadora, protegendo o processo de organização inicial. A matéria escura continuava a dominar a dinâmica. Sua influência não dependia de interação com a luz, apenas da gravidade. Assim, ela moldava regiões inteiras sem jamais se revelar diretamente, mantendo seu papel oculto e central. A matéria comum seguia esse mapa invisível. Onde a matéria escura se acumulava, o gás primordial era atraído. Essa parceria silenciosa preparava os locais onde a pressão e a temperatura um dia se tornariam suficientes para acender estrelas. Durante esse tempo, o universo parecia vazio para qualquer observador hipotético. No entanto, essa aparência enganava. O que faltava em espetáculo sobrava em preparação. Cada região escura carregava um futuro possível. A noite também marca uma mudança na relação entre luz e matéria. A luz deixou de dominar o comportamento do cosmos. A gravidade assumiu o controle. O ritmo passou a ser ditado pela atração, não pela radiação. Esse domínio gravitacional criou hierarquias. Pequenos aglomerados cresciam, atraindo outros menores. Estruturas maiores surgiam a partir da fusão gradual dessas regiões. O processo era lento, mas inevitável. Nada garantia que todas as regiões participariam desse crescimento. Algumas permaneceriam vazias por eras, transformando-se em vastos vazios cósmicos. O contraste entre abundância e ausência começava a definir a paisagem futura. A longa noite não foi uniforme. Em certos pontos, o acúmulo avançava mais rápido. Em outros, quase nada acontecia. Essas diferenças moldariam a distribuição das galáxias bilhões de anos depois, revelando a importância desse período discreto. A ausência de luz não impediu a construção do cosmos. Pelo contrário, permitiu que ela ocorresse sem interferências. O universo precisava desse silêncio para alinhar suas peças antes do próximo grande passo. Quando a noite parecia eterna, as primeiras regiões começaram a atingir densidades críticas. O gás aquecia lentamente. Algo estava prestes a mudar, mesmo que ainda não houvesse sinal visível disso. Essa fase ensina que nem toda transformação é ruidosa. Algumas das mudanças mais profundas acontecem longe do olhar, em períodos onde nada parece acontecer. A noite cósmica é prova disso. Março do calendário universal representa esse intervalo de espera, um tempo em que o escuro não era ausência, mas preparação. O silêncio não indicava estagnação, e sim um trabalho profundo, paciente e decisivo. Quando a luz finalmente surgisse, ela revelaria um universo já estruturado. As bases teriam sido lançadas na escuridão. A longa noite teria cumprido seu papel, transformando invisibilidade em fundamento para
tudo o que viria depois. Abriu. A primeira luz não veio para durar. Depois de uma noite longa e silenciosa, o universo finalmente acendeu suas primeiras luzes. Não foram estrelas como as que conhecemos hoje, estáveis e duradouras. Foram corpos extremos, formados rapidamente a partir de grandes concentrações de gás primordial. O brilho inaugural não anunciava calma, mas o início de uma fase intensa e irreversível. Essas primeiras estrelas nasceram gigantescas, sem elementos pesados para regular sua formação. Acumulavam massa de forma descontrolada. Eram muito maiores do que a maioria das estrelas atuais, quentes demais, instáveis demais. Sua própria existência já carregava o presságio de um fim próximo. Ao acenderem, essas estrelas romperam a escuridão cósmica. A luz voltou a viajar pelo espaço, ionizando o gás ao redor e mudando a aparência do universo. Regiões antes invisíveis tornaram-se ativas. A noite começou a recuar, não por completo, mas o suficiente para alterar o equilíbrio estabelecido. O brilho dessas estrelas não era gentil. A radiação intensa transformava o ambiente, aquecendo e dispersando o material ao redor. Onde surgiam, o espaço deixava de ser neutro. A luz passou a moldar o meio, interferindo na própria possibilidade de novas formações. Apesar de sua força, essas estrelas viviam pouco. Consumiam seu combustível em ritmo acelerado, pressionadas pelo próprio peso. Em comparação com o tempo cósmico, suas vidas foram breves. Elas nasceram já condenadas, como se a grandeza exigisse sacrifício imediato. Quando o combustível interno se esgotava, o fim chegava de forma violenta. Explosões imensas marcaram a morte dessas estrelas primordiais. Supernovas rasgaram o espaço, liberando energia suficiente para rivalizar com galáxias inteiras por instantes fugazes. Essas mortes não representaram apenas destruição. No interior dessas estrelas, processos extremos haviam criado algo inédito. Elementos mais pesados que hidrogênio e hélio foram forjados sob pressões e temperaturas colossais. Carbono, oxigênio e ferro nasceram nesse contexto explosivo. Ao serem lançados no espaço, esses elementos mudaram o destino do cosmos. O universo deixou de ser simples. Passou a carregar diversidade química, abrindo caminho para estruturas mais complexas. Tudo o que hoje compõe planetas, corpos e vida teve origem nesses eventos violentos. A primeira luz, portanto, não foi um fim em si mesma. Ela serviu como catalisadora. Iluminou, transformou e desapareceu, deixando consequências duradouras. O brilho foi passageiro, mas o impacto foi permanente. O curioso é que essas estrelas não puderam aproveitar aquilo que criaram. Seus próprios produtos químicos enriqueceriam gerações futuras, não a si mesmas. O universo avançou por meio de sucessões, onde cada fase prepara o terreno para a próxima sem jamais desfrutar do resultado final. Com os elementos espalhados, o gás cósmico mudou de comportamento. A presença de novos átomos permitiu resfriamento mais eficiente. Isso favoreceu a formação de estrelas menores e mais duradouras no futuro. A morte das gigantes abriu espaço para uma nova era. Essas primeiras estrelas também alteraram a paisagem energética do cosmos. A radiação emitida reionizou vastas regiões do espaço, mudando novamente a relação entre luz e matéria. O universo entrou em um período de transição, mais ativo e dinâmico. Mesmo sem registros diretos dessas estrelas iniciais, seus efeitos permanecem visíveis. A composição química das estrelas atuais guarda essa herança. Cada átomo pesado carrega uma história que começou nessas primeiras explosões. Há um paradoxo profundo nesse estágio. A complexidade nasce da instabilidade. A riqueza surge da destruição. O universo aprende que criar exige desfazer, que avançar implica perder aquilo que abriu o caminho. Essas estrelas mostram que permanência não é requisito para a importância. Mesmo existindo por pouco tempo, elas definiram o rumo de bilhões de anos. O impacto de um evento não depende de sua duração,
mas de suas consequências. O espaço, agora enriquecido, tornou-se um ambiente mais propício à diversidade. As futuras estrelas não seriam todas iguais. Sistemas variados passariam a surgir, cada um moldado pela química herdada dessas mortes iniciais. A primeira luz também trouxe contraste. Onde havia apenas escuridão, surgiram regiões ativas, cercadas por vastos espaços ainda sombrios. O universo ganhou textura, profundidade e diferença. A homogeneidade inicial começou a se romper. Esse período marca a passagem de um cosmos simples para um ambiente em transformação contínua. A matéria deixa de ser apenas matéria. Passa a carregar potencial narrativo, histórico e estrutural. Cada explosão espalhava não só elementos, mas também energia capaz de comprimir regiões distantes. Essas ondas de choque influenciavam novas formações, conectando eventos separados por enormes distâncias. A violência dessas mortes não foi aleatória. Seguiu regras físicas rigorosas. Mesmo no Múzia, caos aparente, havia ordem. As leis do universo mostravam que até os finais mais dramáticos obedecem a princípios consistentes. A luz inicial não foi feita para durar, porque sua função não era permanecer. Era iniciar uma transformação, iluminar para, em seguida, ceder espaço a algo mais estável e diverso. O universo aprende, nesse momento, que sua evolução depende de ciclos. Nascimento, brilho e colapso tornam-se partes inseparáveis de um mesmo processo. Nada se perde, tudo se transforma em base para algo novo. Abril do calendário cósmico representa essa revelação. A primeira luz não trouxe descanso, mas movimento. Não ofereceu estabilidade, mas direção. Foi breve, intensa e decisiva. Ao observar essa fase, fica claro que a complexidade não surge suavemente. Ela é forjada em condições extremas. O universo não escolheu o caminho fácil. Escolheu o caminho fértil, mesmo que violento. As estrelas iniciais desapareceram, mas sua assinatura permanece em tudo. Cada estrutura complexa carrega traços dessa origem explosiva. A primeira luz se apagou cedo, mas iluminou para sempre o destino do cosmos. Maio. O surgimento das grandes estruturas. O universo começou a repetir a si mesmo. Aquilo que antes parecia caótico passou a revelar padrões reconhecíveis. Regiões de matéria se organizavam de forma semelhante em pontos distintos do espaço, como se a realidade tivesse encontrado um método. O cosmos deixava de ser apenas um conjunto de eventos isolados e passava a construir algo duradouro. A gravidade assumiu definitivamente o papel de arquiteta. Onde havia matéria suficiente, ela atraía ainda mais matéria. Pequenas concentrações cresceram, tornaram-se núcleos e passaram a reunir estrelas aos bilhões. Assim nasceram as galáxias, não como objetos únicos, mas como sistemas complexos em constante movimento. Essas estruturas não surgiram prontas. Foram montadas lentamente, ao longo de tempos imensos. Fragmentos menores se juntavam, interagiam, se deformavam. Cada encontro alterava trajetórias, redistribuía energia e criava novas configurações. A ordem não era estática, mas um equilíbrio temporário. O espaço passou a ser marcado por grandes ilhas luminosas, separadas por vastos vazios. Essa distribuição não foi aleatória. Seguiu os contornos invisíveis traçados pela matéria escura desde os primeiros tempos. As galáxias cresceram onde esse esqueleto cósmico permitiu. Dentro dessas estruturas, estrelas nasceram em ritmos variados. Algumas regiões eram calmas, outras turbulentas. A diversidade interna tornou-se uma característica essencial. Cada galáxia passou a carregar uma história própria, moldada por seu ambiente e por seus encontros. As colisões tornaram-se frequentes. Galáxias não evoluem em isolamento. Elas se aproximam, se atravessam e muitas vezes se fundem. Esses eventos não representam falhas do sistema, mas seu funcionamento natural. Através do choque, novas formas emergem. Quando duas galáxias interagem, suas estrelas raramente colidem diretamente. O impacto ocorre em escalas maiores.
alterando campos gravitacionais e redistribuindo gases. Essas mudanças podem desencadear ondas de nascimento estelar, iluminando regiões inteiras. A fusão de sistemas menores deu origem a estruturas maiores. Galáxias anãs foram absorvidas por galáxias mais massivas. Esse processo de crescimento hierárquico permitiu que grandes sistemas se formassem sem um plano central, apenas pela repetição de encontros. Foi nesse cenário que começou a se desenhar a Via Láctea. Não como um disco elegante desde o início, mas como uma coleção de fragmentos em interação. Ao longo de bilhões de anos, essas partes se organizaram, giraram e se estabilizaram parcialmente. A formação da Via Láctea envolveu múltiplas fusões. Vestígios dessas interações ainda podem ser observados em correntes de estrelas e variações químicas. O passado violento deixou marcas sutis, preservadas no movimento e na composição de seus componentes. O centro dessas grandes estruturas tornou-se um ponto de intensa atividade. Ali, enormes concentrações de massa influenciam o comportamento de tudo ao redor. Esses núcleos regulam a dinâmica galáctica, mesmo permanecendo envoltos em mistério. A organização em galáxias trouxe uma nova escala ao universo. Não se tratava mais apenas de estrelas isoladas, mas de comunidades inteiras interligadas por gravidade. A complexidade aumentava, e com ela, a diversidade de cenários possíveis. Cada galáxia funciona como um ecossistema cósmico. Estrelas nascem, evoluem e morrem, enriquecendo o meio ao redor. Esse material retorna ao ciclo, alimentando novas gerações. A estrutura se mantém justamente por estar em constante transformação. O padrão espiral, tão comum, surge do movimento coletivo. A rotação organiza braços onde o gás se concentra. Essas regiões tornam-se berços de estrelas, criando um ritmo visual que atravessa o espaço e o tempo. Nem todas as galáxias seguem esse formato. Algumas são elípticas, outras irregulares. Essa variedade reflete histórias distintas de interação e crescimento. A forma final de uma galáxia é o resultado acumulado de seu passado dinâmico. O crescimento dessas estruturas redefiniu a paisagem cósmica. O universo deixou de ser homogêneo em grande escala. Passou a exibir contrastes claros entre regiões densas e vazios extensos, criando uma rede colossal. Essa rede não é apenas visual. Ela determina como a matéria se move, como a energia se distribui e onde novos sistemas podem surgir. A organização em grandes estruturas condiciona tudo o que acontece dentro delas. Apesar da aparência estável, galáxias são temporárias. Elas continuam mudando, interagindo e se adaptando. A ordem que vemos é sempre provisória, sustentada por um equilíbrio delicado entre movimento e atração. O mais intrigante é que esse padrão surge sem direção consciente. Nenhuma força externa coordena o processo. As leis físicas bastam. Repetidas vezes, elas produzem estruturas semelhantes em regiões diferentes, como se o cosmos tivesse preferência por certos arranjos. Esse período marca a maturidade inicial do universo. A matéria deixa de se agrupar de forma difusa e passa a formar sistemas reconhecíveis. A escala da organização aumenta e com ela a possibilidade de cenários complexos. A construção das grandes estruturas também cria ambientes variados. Algumas regiões tornam-se tranquilas, outras extremamente ativas. Essa diversidade prepara o terreno para processos ainda mais específicos e localizados. Maio do calendário cósmico representa essa consolidação. O caos não desaparece, mas aprende a se repetir de forma previsível. A repetição gera estabilidade suficiente para que a complexidade avance. A Via Láctea, ainda em formação, é fruto direto desse método. Não nasceu isolada nem perfeita. Foi moldada por encontros, absorções e reorganizações constantes. Sua existência é uma síntese de inúmeros eventos passados. Ao observar as grandes estruturas, percebemos que a ordem não é o oposto do caos. Ela emerge dele. Galáxias são memórias gravitacionais de um universo que aprendeu a se organizar repetindo seus próprios erros.
Essas estruturas mostram que permanência não exige imobilidade. Pelo contrário, depende de movimento contínuo. O cosmos encontra estabilidade não ao evitar colisões, mas ao integrá-las ao seu modo de existir. Assim, o surgimento das grandes estruturas revela um princípio profundo. A ordem do universo não foi imposta. Ela nasceu da repetição, da interação e da adaptação. O caos, longe de ser eliminado, tornou-se o método silencioso da organização cósmica. Junho, o domínio do invisível. O universo chegou a um ponto em que aquilo que podia ser visto já não era suficiente para explicar o que acontecia. As estrelas brilhavam, as galáxias giravam, mas algo oculto guiava esses movimentos. O cenário visível passou a funcionar como uma fachada elegante, enquanto forças silenciosas assumiam o controle do destino cósmico sem jamais se revelarem diretamente. Ao observar o comportamento das galáxias, surgiu uma inconsistência inquietante. A matéria luminosa não possuía massa suficiente para manter aquelas estruturas coesas. Algo a mais precisava existir para impedir que tudo se dispersasse. Assim nasceu a ideia de uma substância invisível, detectável apenas por sua influência gravitacional persistente. Essa substância recebeu o nome de matéria escura. Ela não emite luz, não absorve radiação e não interage de forma convencional. Ainda assim, sua presença é decisiva. Sem ela, as galáxias não teriam se formado como se formaram. O que não se vê passou a sustentar tudo o que se observa. A matéria escura age como uma moldura invisível. Ela envolve galáxias e aglomerados, criando poços gravitacionais profundos. A matéria comum cai nesses poços, organizando-se conforme um desenho que não pode ser observado diretamente. O visível segue o invisível, obediente e silencioso. Mesmo ocupando grande parte do conteúdo do universo, essa entidade permanece desconhecida em sua essência. Não se sabe do que é feita, apenas o que faz. Sua natureza escapa às partículas conhecidas, sugerindo que a realidade é mais ampla do que aquilo que os sentidos e instrumentos alcançam. Enquanto a matéria escura mantém estruturas unidas, outra presença ainda mais enigmática influencia o cosmos em escala maior. A expansão do universo não desacelera como se esperava. Pelo contrário, ela acelera. Algo empurra o espaço para fora, contrariando a atração gravitacional. Essa força recebeu o nome de energia escura. Diferente da matéria escura, ela não se concentra em regiões específicas. Está espalhada pelo espaço, atuando de forma uniforme. Sua ação não constrói estruturas, mas altera o ritmo do próprio universo, alongando distâncias continuamente. O efeito da energia escura redefine o futuro cósmico. Quanto mais o espaço se expande, mais essa força parece ganhar importância. Galáxias se afastam umas das outras em velocidade crescente. O destino do cosmos passa a depender dessa presença discreta e dominante. Somadas, matéria escura e energia escura compõem a maior parte do universo. A matéria comum, feita de átomos e estrelas, torna-se minoria. Tudo o que pode ser visto representa apenas uma pequena fração do que realmente existe. A realidade revela uma profundidade inesperada. Esse domínio do invisível desafia intuições antigas. Durante séculos, acreditou-se que compreender o universo dependia apenas de observar luz. Agora fica claro que a maior parte da estrutura cósmica não se manifesta visualmente. A ausência de brilho não indica a ausência de influência. As galáxias funcionam como indicadores indiretos dessas forças ocultas. Seus movimentos, rotações e distribuições revelam a presença do que não pode ser visto. O comportamento coletivo denuncia a existência de algo maior, agindo nos bastidores da realidade observável. A relação entre visível e invisível não é de oposição, mas de dependência. A matéria comum precisa dessas entidades para existir como estrutura. Sem o suporte gravitacional oculto, estrelas não se manteriam agrupadas, planetas não encontrariam estabilidade. Esse cenário levanta questões profundas sobre a natureza do real. Se a maior parte do universo é invisível,
O que define existência? Aquilo que pode ser medido ou aquilo que exerce influência? O cosmos sugere que existir vai além de aparecer. A busca por compreender essas entidades invisíveis impulsiona novas teorias. Algumas propõem partículas ainda não detectadas. Outras sugerem modificações nas leis da gravidade. Cada hipótese amplia o horizonte do possível, mesmo sem respostas definitivas. O desconforto causado por essa ignorância é revelador. Ele expõe limites do conhecimento atual e convida à humildade. O universo mostra que não se compromete com aquilo que é confortável para a compreensão humana. Ele funciona segundo regras próprias. Mesmo sem saber sua natureza íntima, é possível medir os efeitos dessas forças com precisão crescente. Mapas da distribuição de galáxias revelam a presença da matéria escura. A aceleração da expansão confirma a ação da energia escura. O invisível deixa rastros. Esses rastros permitem reconstruir a história cósmica com mais clareza. Revelam como as estruturas cresceram, como o espaço se expandiu e como o futuro pode se desenrolar. O que não se vê orienta narrativas inteiras sobre o passado e o porvir. A percepção de que vivemos em um universo dominado pelo invisível altera a forma de olhar para o céu. As luzes passam a ser pistas, não protagonistas. Cada estrela aponta para algo maior, silencioso e fundamental. Esse domínio silencioso não é estático. Ele molda o presente e redefine o amanhã. Galáxias continuarão a se afastar. Estruturas permanecerão ligadas por gravidade oculta. O ritmo cósmico segue ditado por forças que não pedem permissão para existir. A energia escura sugere um futuro de isolamento crescente. Com o passar do tempo, regiões distantes se tornarão inacessíveis. O universo visível pode encolher em termos de conexão, mesmo enquanto o espaço cresce sem cessar. A matéria escura, por sua vez, continuará sustentando ilhas de estrutura em meio à expansão. Ela garante que, localmente, a ordem persista. O invisível equilibra dispersão e coesão de forma constante. Junho do calendário cósmico revela essa virada conceitual. A compreensão do universo deixa de ser guiada apenas pela luz. Passa a depender do reconhecimento do que não aparece, mas governa silenciosamente. Esse capítulo ensina que a realidade é mais profunda do que a superfície observável. O que se vê é apenas uma camada fina. A verdadeira arquitetura do cosmos está escondida, sustentando tudo sem jamais se mostrar. Ao aceitar o domínio do invisível, o olhar humano se expande. O mistério não diminui o conhecimento, ele o impulsiona. O universo mostra que compreender não é eliminar o desconhecido, mas aprender a conviver com ele. O que não se vê passou a comandar o que se vê. Essa não é apenas uma constatação científica, é uma lição existencial. A realidade nem sempre revela seus pilares, mas continua firmemente apoiada neles, indiferente à nossa necessidade de clareza. Julho, um universo em constante choque. O cosmos entrou em uma fase em que permanecer intacto tornou-se improvável. As grandes estruturas já formadas começaram a interagir de maneira intensa. O espaço deixou de ser apenas palco e passou a ser campo de encontros. Nada ficava isolado por tempo suficiente para manter sua forma original. A mudança tornou-se regra, não exceção. Galáxias moveram-se umas em direção às outras, guiadas por atração gravitacional mútua. Em escalas humanas, essas aproximações pareceriam lentas. Em escalas cósmicas eram inevitáveis. Sistemas inteiros cruzavam caminhos, iniciando processos que levariam milhões de anos para se completar. Quando galáxias se encontram, não ocorre um choque sólido como o de objetos comuns. As distâncias entre estrelas são imensas. Ainda assim, o encontro é profundo. Campos gravitacionais se distorcem, trajetórias são alteradas e a organização interna passa por uma transformação radical. Esses encontros mudam o destino de bilhões de estrelas. Órbitas antes estáveis tornam-se caóticas.
Algumas estrelas são lançadas para regiões externas, outras afundam em áreas centrais. O desenho galáctico é redesenhado sem jamais voltar ao estado anterior. O gás interestelar reage de forma intensa a essas interações. Compressões súbitas ocorrem, desencadeando ondas de nascimento estelar. Regiões antes tranquilas se tornam ativas. A violência do encontro cria ambientes férteis para novos começos. Nesse cenário, estabilidade revela-se provisória. O que parecia permanente é apenas uma etapa. Galáxias crescem ao incorporar outras menores. A identidade de um sistema passa a ser a soma de múltiplas histórias sobrepostas. Esses eventos não são raros. Eles fazem parte do funcionamento normal do universo. Desde cedo, as grandes estruturas evoluem por meio de fusões e interações repetidas. O cosmos não avança por isolamento, mas por contato constante. Algumas galáxias perdem sua forma original após encontros sucessivos. Discos bem definidos tornam-se estruturas elípticas. A geometria final reflete um passado marcado por colisões múltiplas, cada uma deixando uma assinatura invisível. Mesmo quando estrelas não colidem diretamente, seus caminhos são profundamente afetados. A redistribuição de massa altera o equilíbrio interno. Sistemas planetários podem ser perturbados. O impacto se propaga em cascata, alcançando escalas menores. O centro das galáxias também sente esses efeitos. Grandes concentrações de massa são alimentadas por gás canalizado durante interações. A atividade central aumenta, liberando enormes quantidades de energia. O encontro de sistemas reverbera no núcleo. Esses choques não ocorrem de forma caótica. Eles seguem leis físicas rigorosas. A gravidade dita o ritmo, a energia. Se redistribui, o momento angular se conserva. Mesmo na aparente desordem existe uma lógica profunda, orientando o processo. A transformação contínua cria diversidade. Nenhuma galáxia é idêntica à outra, porque nenhuma percorreu exatamente o mesmo caminho. Cada uma carrega cicatrizes únicas, marcas de encontros passados que moldaram sua estrutura atual. O espaço entre galáxias também é afetado. Encontros podem gerar correntes de estrelas estendidas por grandes distâncias. Esses rastros funcionam como fósseis dinâmicos, registrando interações que ocorreram muito tempo atrás. A ideia de um universo tranquilo não resiste a essa fase. O cosmos é ativo, inquieto e interativo. A calmaria aparente esconde uma história marcada por rearranjos constantes e transformações profundas. Mesmo sistemas aparentemente isolados guardam evidências de choques antigos. Diferenças químicas, movimentos peculiares e distribuições assimétricas denunciam um passado agitado. Nada surge intacto do processo cósmico. Esses encontros também influenciam o ritmo da formação estelar ao longo do tempo. Períodos de intensa criação alternam-se com fases de calmaria. O pulso do universo é irregular, guiado por eventos de interação. A longo prazo, esse processo contribui para o crescimento das maiores estruturas conhecidas. Aglomerados de galáxias se formam a partir de sucessivas incorporações. O grande surge da repetição do encontro. O mais intrigante é que a destruição aparente carrega potencial criativo. Sem esses choques, muitas estrelas jamais teriam nascido. A violência não interrompe a evolução. Ela a impulsiona. Agosto. Uma estrela comum demais. Em meio a bilhões de pontos luminosos, nada distinguia aquele em particular. Não havia explosão incomum, nem brilho excessivo. Era apenas mais uma estrela surgindo em um canto discreto da galáxia. Um nascimento silencioso, sem testemunhas, sem sinal de que aquele ponto de luz teria qualquer relevância especial. O local também não chamava a atenção. Um braço periférico da Via Láctea, distante do centro turbulento e longe das regiões mais densas. Um ambiente relativamente calmo, onde o ritmo dos acontecimentos permitia estabilidade. Nada ali sugeria protagonismo, apenas continuidade de processos já conhecidos. O Sol nasceu do colapso de uma nuvem de gás e poeira. A gravidade fez seu trabalho, reunindo matéria,
até que a pressão e a temperatura se tornassem suficientes para iniciar a fusão nuclear. Um mecanismo repetido incontáveis vezes pelo cosmos, seguindo regras bem estabelecidas. Ao redor da estrela recém-formada, o material remanescente não desapareceu. Ele se organizou em um disco giratório composto por partículas sólidas e gases. Esse disco não era exceção. Era consequência direta da conservação do movimento e da rotação herdada da nuvem original. Dentro desse disco, pequenas colisões começaram a ocorrer. Grãos se juntavam, formando estruturas maiores. O processo era lento, marcado por encontros sucessivos e rearranjos constantes. Nada parecia extraordinário. Ainda assim, o cenário estava sendo preparado. O Sol entrou em uma fase estável de sua existência. Diferente de estrelas massivas, ele não consumiria seu combustível rapidamente. Sua longevidade permitiria bilhões de anos de emissão constante de energia. Essa regularidade criava um ambiente previsível ao redor. A posição do Sol na galáxia contribuiu para essa estabilidade. Distante de regiões altamente energéticas, ele estava menos exposto a eventos extremos. Supernovas próximas eram raras. O ambiente oferecia um equilíbrio delicado entre isolamento e enriquecimento químico. O disco ao redor da estrela começou a se diferenciar. Regiões internas aqueceram mais, enquanto áreas externas permaneceram frias. Essa variação permitiu a formação de corpos distintos, cada um refletindo as condições locais. A diversidade começou a emergir sem alarde. Planetas rochosos se formaram mais próximos da estrela. Corpos maiores surgiram mais longe, acumulando gases abundantes. O arranjo não era único no universo, mas a combinação específica de massas, distâncias e tempos começava a ganhar singularidade. O Sol fornecia energia de forma constante, sem variações extremas. Essa característica se mostrou crucial. Estrelas instáveis produzem ambientes hostis. Estrelas muito fracas limitam processos químicos complexos. O equilíbrio energético criava possibilidades raras. A composição química inicial também teve papel decisivo. Elementos pesados, herdados de gerações anteriores de estrelas, estavam presentes em quantidade suficiente. Eles permitiram a formação de planetas sólidos, superfícies diferenciadas e estruturas internas complexas. Nada disso foi planejado. Cada condição resultou de eventos anteriores, desconectados no tempo. Ainda assim, o conjunto começou a se alinhar de forma improvável. O comum passou a carregar potencial extraordinário, sem alterar sua aparência modesta. O Sol não se destacou por tamanho nem por brilho. Ele se manteve dentro de padrões médios. Essa mediania, longe de ser irrelevante, revelou-se fértil. O universo mostrou que o extraordinário pode surgir do ordinário. A regularidade da estrela garantiu estabilidade orbital aos corpos ao redor. Trajetórias previsíveis permitiram que sistemas se mantivessem coesos por longos períodos. O caos foi contido o suficiente para que processos lentos pudessem ocorrer. O tempo tornou-se aliado. Bilhões de anos à disposição permitiram experimentações naturais repetidas. Pequenas mudanças acumulavam efeitos. O ambiente não exigia pressa. A constância abriu espaço para a complexidade gradual. Enquanto isso, o Sol seguia seu curso silencioso. Fusão no núcleo, energia irradiada para o espaço, equilíbrio mantido entre forças opostas. Nada indicava transformação iminente. A estrela parecia indiferente ao que se desenrolava ao redor. A ausência de extremos foi fundamental. Nem explosões frequentes, nem variações bruscas. O cenário favorecia a continuidade. Em um universo marcado por eventos violentos, esse refúgio relativo tornou-se um diferencial. O Sol passou a ser o centro de um sistema organizado, não por decisão, mas por consequência gravitacional. Tudo ao redor passou a girar em torno desse ponto comum, criando uma referência estável em meio à vastidão galáctica. Essa organização permitiu que interações químicas avançassem em escalas planetárias. Superfícies puderam se diferenciar, atmosferas se formar, ciclos se estabelecer. O ambiente deixou de ser
apenas físico, e passou a ser dinâmico. O curioso é que nada disso exigiu condições únicas isoladas. Foi a combinação específica que fez diferença. Cada fator isolado era comum. Juntos, criaram algo raro. O universo mostrou que singularidade pode emergir da soma do banal. O Sol continuava sendo apenas uma estrela entre bilhões. Ainda assim, o contexto ao seu redor ganhava profundidade. A importância não estava na estrela em si, mas no sistema que ela sustentava com paciência silenciosa. A modéstia desse nascimento contrasta com suas consequências. O ponto de luz ignorável tornou-se referência. O periférico ganhou centralidade local. O comum passou a abrigar o inesperado. Agosto do calendário cósmico marca esse momento discreto. Uma estrela comum demais surge sem anúncio. Nenhuma força sinaliza que algo especial está em curso. O universo segue seu fluxo, aparentemente alheio ao que começa a se alinhar. A história mostra que relevância nem sempre se anuncia. Muitas vezes, ela se constrói em silêncio, protegida pela normalidade. O Sol nasce sem destaque, mas oferece algo raro, tempo suficiente para que o improvável encontre espaço para acontecer. Assim, o cosmos revela um padrão sutil. Nem sempre o extraordinário nasce do extremo. Às vezes, ele emerge do equilíbrio. Uma estrela comum demais torna-se palco para algo que o universo raramente produz, sem jamais alterar sua aparência simples. Setembro. Um planeta que quase falhou. Nada naquele mundo indicava permanência. A Terra surgiu em meio à violência contínua, ainda incandescente, cercada por destroços e choques frequentes. Não havia solo firme, nem céu estável. Existir ali significava suportar extremos. O planeta não nasceu pronto para durar. Ele precisou atravessar um longo processo de sobrevivência antes de se tornar algo reconhecível. Nos primeiros tempos, impactos eram rotina. Grandes corpos colidiam com a superfície, liberando energia suficiente para remodelar tudo repetidas vezes. Cada choque apagava o que havia se formado antes. A crosta se rompia, derretia e se reorganizava. A ideia de estabilidade parecia distante demais para ser considerada possível. A atividade vulcânica dominava o cenário. Erupções globais liberavam gases e calor em escala planetária. A superfície era marcada por rios de lava e regiões instáveis. O interior do planeta ainda buscava equilíbrio, liberando energia acumulada desde sua formação. Nada permanecia inalterado por tempo suficiente. A atmosfera inicial era densa e hostil. Compostos liberados por vulcões criavam um ambiente tóxico, sem oxigênio livre. Tempestades intensas varriam o planeta. A pressão e a temperatura variavam de forma extrema. O céu não oferecia proteção, apenas mais instabilidade. Os oceanos também não surgiram de forma serena. A água líquida apareceu e desapareceu várias vezes, dependendo das condições. Em certos períodos, mares inteiros ferviam. Em outros, congelavam parcialmente. A presença de água não era garantia de continuidade, apenas mais um elemento em transformação. Durante muito tempo, nada assegurava que a Terra permaneceria intacta. Um impacto maior poderia ter vaporizado os oceanos de forma definitiva. Uma variação orbital poderia ter levado o planeta a extremos irreversíveis. A margem entre persistir e desaparecer era estreita. A posição da Terra no sistema solar teve papel decisivo. Distante o suficiente para evitar superaquecimento, próxima o bastante para não congelar por completo. Esse intervalo permitiu ajustes graduais. Mesmo assim, essa posição só se manteve após um histórico de interações e reorganizações. A presença da Lua influenciou profundamente esse processo. Sua formação, resultado de um grande impacto, alterou a dinâmica do planeta. A rotação se estabilizou, as marés surgiram e o eixo ganhou regularidade. Um evento violento acabou criando condições mais previsíveis. O campo magnético terrestre começou a se fortalecer com o tempo. Ele passou a proteger a superfície contra partículas energéticas vindas do espaço.
Sem essa barreira invisível, a atmosfera teria sido lentamente arrancada. A sobrevivência do planeta dependia de processos internos invisíveis. A crosta terrestre começou a se dividir em placas móveis. Esse movimento constante reciclava material, regulava temperaturas e liberava gases. Embora pareça destrutivo, esse mecanismo evitou extremos prolongados. A instabilidade passou a funcionar como sistema de equilíbrio dinâmico. O dióxido de carbono desempenhou papel ambíguo. Em excesso, aquecia demais. Em falta, resfriava perigosamente. Ciclos geológicos ajudaram a regular sua presença ao longo do tempo. A Terra começou a desenvolver mecanismos naturais de compensação. Aos poucos, a superfície deixou de ser completamente incandescente. Regiões mais estáveis surgiram. Continentes primitivos começaram a se formar. O planeta ainda era hostil, mas já não se reinventava a cada impacto. A permanência deixou de ser improvável. Mesmo assim, longos períodos de instabilidade retornavam. Episódios de resfriamento intenso alternavam com fases de aquecimento extremo. O planeta oscilava, testando seus próprios limites. Cada oscilação eliminava caminhos inviáveis e preservava os possíveis. A química da superfície evoluía junto com o ambiente. Minerais variados surgiam, dissolviam-se e reagiam. A diversidade química aumentava lentamente, preparando cenários mais complexos. O planeta começava a acumular potencial, sem saber como seria usado. A gravidade manteve a Terra unida apesar de tudo. Mesmo após grandes choques, o planeta permaneceu coeso. Essa resistência estrutural permitiu que os ajustes continuassem. A sobrevivência dependia tanto da força quanto da flexibilidade. O tempo foi decisivo. Bilhões de anos permitiram tentativas sucessivas. O que falhava era substituído. O que funcionava permanecia por mais tempo. A Terra não seguiu um plano. Ela persistiu por repetição e correção. A aparência atual esconde essa história turbulenta. Montanhas, oceanos e céus tranquilos sugerem calma, mas são resultado de um passado violento. Cada paisagem estável é herdeira de inúmeras rupturas anteriores. O planeta quase falhou diversas vezes. Pequenas variações poderiam ter encerrado sua trajetória cedo. O fato de ter persistido não foi garantido. Foi conquistado por meio de ajustes delicados e contínuos. Essa fragilidade inicial revela algo profundo. A estabilidade não é condição de origem, é conquista. A Terra precisou atravessar caos para encontrar equilíbrio. O estado atual é exceção, não regra. O ambiente tornou-se progressivamente mais favorável à complexidade. Temperaturas moderadas, água persistente e proteção atmosférica criaram um cenário raro. Cada fator dependia de muitos outros funcionando ao mesmo tempo. O planeta passou a operar como sistema integrado. Interior, superfície, atmosfera e espaço próximo interagiam constantemente. Nenhuma parte funcionava isolada. A sobrevivência dependia dessa interconexão. Setembro, do calendário cósmico, marca esse momento crítico. Um mundo que quase não permaneceu encontra, pouco a pouco, um caminho estreito entre extremos. Nada foi simples, nada foi garantido. A Terra ensina que persistir não significa evitar mudanças, significa atravessá-las sem colapso definitivo. O planeta não venceu o caos, aprendeu a conviver com ele. Cada ajuste bem-sucedido ampliou as possibilidades futuras. O ambiente deixou de ser apenas físico e passou a ser fértil. A história do planeta ganhou profundidade. O equilíbrio atual não é permanente. Ele é mantido por processos contínuos. A mesma dinâmica que salvou o planeta pode transformá-lo novamente. A estabilidade é sempre provisória. Um planeta que quase falhou tornou-se raro. Sua existência não prova destino, prova resiliência. A Terra não nasceu pronta para durar. Tornou-se capaz de continuar, passo a passo, contra probabilidades silenciosas. Novembro. A explosão da complexidade. Por muito tempo, a vida manteve-se discreta, simples, microscópica, quase invisível.
Nada indicava que aquele movimento silencioso se transformaria em diversidade exuberante. Ainda assim, algo começou a mudar. O planeta já não era o mesmo, e a vida respondeu. A complexidade não foi convocada. Ela emergiu quando as condições permitiram. Os primeiros organismos cumpriam funções básicas: absorver energia, replicar estruturas, persistir. Essa simplicidade não era limitação, mas eficiência. Durante eras, ela bastou. Porém, o ambiente tornou-se mais variado e sobreviver passou a exigir respostas mais elaboradas. Mudanças químicas, geológicas e climáticas criaram novos desafios. Regiões antes estáveis tornaram-se imprevisíveis. Fontes de energia variaram. A vida passou a enfrentar escolhas constantes. Adaptar-se deixou de ser opcional. Tornou-se condição para continuar existindo. A diversidade começou de forma gradual. Pequenas variações surgiam entre indivíduos. Algumas ofereciam vantagem, outras desapareciam rapidamente. O tempo funcionava como filtro paciente, preservando combinações eficazes e descartando as demais sem intenção ou julgamento. Com o acúmulo dessas variações, novas formas surgiram. Organismos passaram a interagir de maneiras mais complexas. Predação, cooperação e competição tornaram-se parte do cotidiano biológico. A vida deixou de ser apenas reação química e passou a envolver estratégia. Estruturas especializadas começaram a aparecer. Células assumiram funções distintas dentro de um mesmo corpo. A divisão de tarefas aumentou a eficiência. O organismo deixou de ser um conjunto homogêneo e tornou-se um sistema integrado. O surgimento de tecidos marcou uma transição profunda. Funções específicas passaram a ser concentradas. Movimento, digestão e proteção ganharam suporte estrutural. A vida ampliou suas possibilidades ao organizar o próprio corpo de maneira mais refinada. Ambientes marinhos tornaram-se palco dessa transformação acelerada. Em um intervalo relativamente curto, formas variadas apareceram. Carapaças, apêndices e simetrias distintas emergiram. A diversidade explodiu não por decisão, mas porque o contexto permitiu experimentação em larga escala. O desenvolvimento de sistemas nervosos simples representou outro salto. A capacidade de perceber estímulos e reagir rapidamente ofereceu vantagem significativa. A vida passou a antecipar mudanças em vez de apenas suportá-las. Sentidos rudimentares surgiram como extensões dessa capacidade. Detectar luz, vibração ou substâncias químicas tornou-se diferencial. O ambiente deixou de ser apenas cenário e passou a ser fonte constante de informação. Com percepção veio comportamento. Movimentos deixaram de ser aleatórios. Padrões começaram a se formar. Fugir, perseguir, explorar. A vida passou a interagir com o mundo de forma ativa, não apenas reativa. Essas mudanças não ocorreram de forma uniforme. Algumas linhagens avançaram rapidamente, outras permaneceram simples. A complexidade não substituiu a simplicidade. Ambas coexistiram, cada uma adequada a contextos diferentes. A diversidade aumentou a resiliência do sistema como um todo. Quando mudanças abruptas ocorriam, nem todas as formas eram afetadas da mesma maneira. Algumas desapareciam, outras prosperavam. A vida tornava-se mais robusta ao variar. O surgimento de esqueletos e estruturas rígidas alterou a dinâmica ecológica. Proteção e suporte permitiram maior tamanho e novos modos de locomoção. O espaço tridimensional passou a ser explorado de maneira inédita. A alimentação diversificou-se. Organismos passaram a ocupar nichos específicos. Alguns filtravam, outros caçavam, outros decompunham. O ambiente tornou-se uma rede complexa de interdependências. Com o tempo, relações ecológicas se aprofundaram. A presença de uma espécie influenciava diretamente o sucesso de outra. A vida deixou de ser uma coleção de indivíduos isolados e passou a funcionar como sistema integrado. Essa complexidade não exigiu planejamento. Resultou da repetição de processos simples ao longo de períodos extensos.
Variação, herança e seleção bastaram. A sofisticação emergiu sem roteiro prévio. O curioso é que quanto mais complexa a vida se tornava, mais caminhos se abriam. Novas estruturas permitiam novas funções, que por sua vez criavam novas pressões. O processo acelerava sem perder coerência. O tempo desempenhou papel central, sem pressa, mas sem pausa. Milhões de anos permitiram acúmulos graduais. Mudanças pequenas tornaram-se profundas quando somadas. O ambiente atuou como parceiro ativo. Mudanças externas estimulavam respostas internas. A vida e o planeta passaram a influenciar-se mutuamente, ajustando-se em ciclos contínuos. A diversidade não foi distribuída igualmente. Alguns períodos favoreceram expansão. Outros impuseram extinções severas. Cada crise redesenhou o panorama, abrindo espaço para novas combinações. A explosão da complexidade não foi um evento isolado, foi um processo, um aumento progressivo de possibilidades que transformou o planeta em um mosaico vivo. Essa fase revela um princípio essencial. Quando o tempo suficiente encontra variação constante, estruturas complexas surgem naturalmente. Não é exceção, é consequência. Novembro do calendário cósmico representa esse ponto de inflexão. A vida deixa de ser simples persistência e passa a ser diversidade ativa. O planeta torna-se biologicamente dinâmico. A complexidade não elimina o mistério. Pelo contrário, o aprofunda. Cada nova forma gera novas perguntas. Cada adaptação revela limites inesperados. O que começou como química tornou-se comportamento. O que era reação virou interação. A vida expandiu seu repertório sem jamais abandonar suas origens simples. A explosão da complexidade mostra que o extraordinário não precisa ser planejado. Basta tempo, variação e um ambiente que permita a tentativa contínua. Nesse cenário, a vida não segue um propósito definido. Ela responde, ajusta-se, persiste. A diversidade surge como resultado inevitável desse diálogo constante com o mundo. Assim, novembro marca o momento em que a vida revela seu potencial máximo, não como projeto finalizado, mas como processo aberto. A complexidade não encerra a história, ela a torna infinitamente mais rica. Dezembro, o instante em que o cosmos se reconhece. Durante quase todo o ano cósmico, o universo existiu sem testemunhas conscientes. Galáxias giraram, estrelas nasceram e morreram, planetas mudaram de forma, tudo sem que houvesse alguém para registrar. Então, muito tarde, nesse calendário imaginário, algo discreto aconteceu. A realidade passou a ser percebida a partir de dentro. Em um pequeno planeta, orbitando uma estrela comum, uma espécie começou a organizar o mundo em símbolos. Sons passaram a representar objetos, gestos ganharam significado, marcas tornaram-se memória. A linguagem surgiu como uma extensão da sobrevivência, mas rapidamente ultrapassou essa função inicial. Com a linguagem, veio a capacidade de compartilhar experiências. O conhecimento deixou de morrer com o indivíduo. Ele passou a atravessar gerações. O tempo ganhou profundidade. O passado pôde ser narrado e o futuro imaginado, criando uma nova camada de realidade. A memória simbólica permitiu algo inédito. A espécie não apenas reagia ao ambiente, mas refletia sobre ele. Perguntas começaram a surgir. De onde viemos? Por que existimos? O que nos cerca? O universo, até então silencioso, encontrou uma forma de se escutar. A consciência reflexiva não apareceu de forma súbita. Ela se construiu lentamente, moldada por pressões ambientais, interações sociais e necessidades práticas. Pensar tornou-se vantajoso. Antecipar cenários aumentava chances de sobrevivência. Com o tempo, essa capacidade ultrapassou o imediato. O pensamento voltou-se para o abstrato. Ideias que não tinham forma física passaram a influenciar comportamentos. Mitos, explicações e narrativas surgiram como tentativas de organizar o desconhecido. A observação do céu teve papel central nesse processo. Movimentos regulares chamaram atenção. Ciclos foram reconhecidos.
A repetição sugeria ordem. O cosmos deixou de ser apenas pano de fundo e passou a ser objeto de curiosidade. Ferramentas ampliaram sentidos. O olhar alcançou distâncias maiores. O invisível começou a ser inferido. A mente humana passou a reconstruir eventos que nunca presenciou diretamente. O passado do universo tornou-se acessível por meio de raciocínio. Do ponto de vista do calendário cósmico, tudo isso ocupa apenas os últimos instantes de dezembro. A maior parte da história humana cabe em um intervalo mínimo. Ainda assim, esse intervalo carrega uma novidade radical. Pela primeira vez, o universo passou a ser descrito por algo que ele próprio produziu. A matéria organizou-se a ponto de refletir sobre sua origem. O cosmos deixou de ser apenas processo e tornou-se narrativa. Essa consciência não é separada do universo, ela é parte dele. Cada pensamento resulta de interações físicas, químicas e biológicas. Ainda assim, o efeito é singular. O todo passou a ser representado internamente por uma de suas partes. A ciência emerge como extensão dessa curiosidade. Observação sistemática substitui explicações puramente intuitivas. Hipóteses são formuladas, testadas e revistas. O conhecimento torna-se acumulativo e autocorretivo. Ao mapear o céu, a espécie percebe sua própria insignificância em escala. O planeta não ocupa posição central. A estrela é comum. A galáxia é uma entre muitas. Paradoxalmente, essa percepção amplia o sentido de pertencimento. A consciência reconhece que faz parte de algo maior. Cada átomo do corpo teve origem em estrelas antigas. A matéria que pensa é a mesma que compõe o cosmos. A separação entre observador e observado começa a se dissolver. Esse reconhecimento altera a relação com o tempo. O presente passa a ser visto como resultado de uma história profunda. O futuro torna-se responsabilidade. A continuidade ganha valor. A capacidade de questionar não encerra o mistério, ela o amplia. Cada resposta gera novas perguntas. O conhecimento cresce junto com a consciência de seus limites. A linguagem permite compartilhar dúvidas. Comunidades se formam em torno de ideias. A cultura surge como camada adicional de complexidade, moldando percepções e escolhas. A memória coletiva preserva descobertas. Erros são registrados. Acertos são refinados. O processo acelera. A compreensão do universo avança em ritmo crescente. O curioso é que essa consciência não foi inevitável. Ela dependeu de uma longa cadeia de contingências. Pequenas mudanças poderiam ter impedido seu surgimento. Ainda assim, ela aconteceu. A existência de observadores conscientes levanta questões profundas. O universo precisaria ser observado para existir da forma como é percebido. Ou a observação apenas revela algo que sempre esteve lá. Algumas interpretações sugerem que a consciência é fenômeno emergente, resultado natural de complexidade suficiente. Outras veem nela algo ainda não explicado completamente pelas leis conhecidas. Independentemente da interpretação, o fato permanece. O cosmos tornou-se capaz de se perguntar. Essa capacidade muda tudo, mesmo ocupando um intervalo mínimo no tempo total. Dezembro marca esse ponto singular. Não é o fim do processo, mas uma virada conceitual. A realidade deixa de ser apenas vivida e passa a ser compreendida. A consciência não garante permanência, ela não assegura futuro, mas permite escolha, reflexão e intenção. Introduz responsabilidade em um universo que até então apenas seguia leis. O instante em que o cosmos se reconhece não é um ponto final, é um espelho recém-descoberto. O universo olha para si e percebe que existe. Nesse olhar, surgem perguntas sem respostas definitivas. Quem somos? Por que estamos aqui? O que virá? O valor não está em encerrar essas questões, mas em poder formulá-las. Assim, dezembro não celebra a conclusão da história. Celebra a capacidade de narrá-la. O universo continua em movimento.
agora acompanhado por uma consciência que tenta entendê-lo. O cosmos se reconhece por meio de quem observa, e ao fazê-lo, transforma o simples existir em significado. O ano cósmico chega aos seus últimos instantes com algo novo, a possibilidade de compreensão. O calendário chega ao fim, mas o universo não reconhece encerramentos. Não há pausa nem fechamento formal. O movimento que começou no primeiro instante continua, indiferente a marcos simbólicos. Enquanto capítulos se organizam para serem compreendidos, a realidade segue, avançando, expandindo-se em todas as direções sem consultar expectativas. A expansão do espaço não desacelera. Galáxias continuam se afastando umas das outras, carregadas por um tecido que se estica continuamente. Não se trata de deslocamento comum, mas de crescimento do próprio cenário. O palco aumenta enquanto a história acontece, alterando distâncias e horizontes de forma constante. Esse crescimento redefine o que pode ser alcançado. Regiões hoje visíveis tornar-se-ão inalcançáveis com o passar do tempo. A luz emitida agora jamais chegará a certos lugares. O universo não apenas se expande, ele seleciona silenciosamente o que poderá ser conhecido. O futuro cósmico permanece aberto. Diferentes cenários são possíveis, cada um dependente de fatores ainda pouco compreendidos. O ritmo da expansão pode continuar, acelerar ou assumir comportamentos inesperados. O destino não está escrito de forma definitiva. Algumas previsões apontam para um esfriamento gradual. Estrelas se apagariam, galáxias se tornariam ilhas isoladas, e a energia disponível diminuiria lentamente. Um cosmos cada vez mais silencioso, onde a atividade se tornaria rara. Outras hipóteses sugerem transformações mais radicais. A expansão poderia se intensificar a ponto de romper estruturas fundamentais. Espaço, matéria e tempo sofreriam distorções profundas. Não se trata de previsão, mas de possibilidade aberta pelas leis conhecidas. Existe também a ideia de ciclos, um fim que não seria encerramento, mas transição, um colapso seguido de novo começo, uma repetição em escala maior, onde o universo reinicia sob novas condições. Nenhuma dessas visões é conclusiva. O que se sabe é que o movimento não cessa. Mesmo quando estruturas se estabilizam localmente, o contexto maior continua mudando. O cosmos não se acomoda. Ele se transforma em ritmos que ultrapassam a percepção imediata. A matéria seguirá seu curso. Estrelas nascerão enquanto houver combustível. Outras desaparecerão. Elementos serão reciclados, espalhados e reunidos novamente. O processo não depende de observadores. Ele acontece por necessidade física. A consciência que surgiu tão tarde no calendário não controla esse fluxo. Ela observa, interpreta e projeta cenários. Sua presença não altera as leis, mas permite que elas sejam reconhecidas e narradas. Esse reconhecimento cria uma ilusão de conclusão. Ao organizar o tempo em capítulos, surge a sensação de fechamento. No entanto, o universo não compartilha dessa lógica. Para ele não há último ato, apenas continuidade. O próximo ano cósmico já está em curso. Não começa em data definida, nem segue contagem simbólica. Ele se desenrola enquanto o atual ainda é compreendido. O tempo cósmico não aguarda a compreensão para avançar. A expansão carrega consigo incerteza. O desconhecido não é falha do conhecimento, mas característica essencial da realidade. Sempre haverá mais espaço do que respostas, mais perguntas do que conclusões. O universo não oferece garantias de sentido. Ele não promete permanência nem propósito explícito. Ainda assim, permite que sentido seja buscado. A capacidade de perguntar torna-se parte do próprio movimento. Mesmo que a consciência desapareça em algum ponto distante, o processo continuará. A existência não depende de ser percebida. O cosmos não necessita de testemunhas para persistir. Ao mesmo tempo, enquanto houver observadores, haverá tentativas de compreensão. Mapas serão desenhados, teorias formuladas, limites testados. O
Conhecimento cresce, mas nunca alcança a totalidade. A vastidão do tempo futuro relativiza qualquer certeza atual. O que hoje parece fundamental pode tornar-se irrelevante. O que hoje é desconhecido pode tornar-se evidente. A transformação é contínua. O movimento cósmico não carrega intenção perceptível. Ainda assim, ele produz complexidade, diversidade e consciência. Esses fenômenos surgem como consequências naturais, não como objetivos definidos. O silêncio final não é ausência de atividade, é ausência de fechamento. O calendário termina apenas como ferramenta humana. A realidade não se encerra com ele. O universo segue expandindo-se, reorganizando-se, experimentando possibilidades. Nada indica que esse processo se esgotará em breve. O tempo disponível supera qualquer escala familiar. Enquanto o movimento persiste, a pergunta permanece aberta. O que ainda pode surgir? Que formas inesperadas a matéria pode assumir? Que novos estados a realidade pode revelar? O futuro não está determinado em detalhes. Ele emerge passo a passo, guiado por leis e contingências. Cada instante redefine o próximo, mantendo a história em fluxo permanente. O calendário termina, mas o movimento não. A expansão segue, os destinos permanecem abertos e o próximo ciclo já acontece. A realidade avança, mesmo quando não é plenamente compreendida. O silêncio final não é vazio. É espaço. Espaço para o que ainda virá, para o que nunca será conhecido e para tudo o que continua acontecendo enquanto se tenta entender. Se esse vídeo expandiu sua forma de enxergar o universo, curta agora para que mais pessoas possam atravessar esse calendário cósmico junto com você. Ao se inscrever no canal, você ajuda essa jornada a continuar e garante acesso aos próximos capítulos dessa história imensa. Ative o sininho para não perder nenhum novo mergulho no tempo, no espaço e nas perguntas que ainda nos aguardam. O movimento continua e você faz parte dele.